Podemos começar. Tá ótimo. Então, a primeira pergunta que a gente separou foi para entender um pouco melhor sobre como você entende o processo de envelhecer, né? Principalmente da perspectiva da mulher. Bom, então é importante que eu diga que eu estou nessa pesquisa sobre envelhecimento desde 2000. Eu sempre quis estudar esse tema, mas eu tinha medo de estudar porque eu achava que era um tema muito cruel, porque a primeira leitura que eu fiz foi A Velhice, de Simone de Beauvoir, que é um livro muito cruel. Mas quando eu fiz 40 anos, Fiz 40 anos, eu sou de 56, 96. Eu fui pela primeira vez a uma dermatologista. E na dermatologista, eu fui para pedir um filtro solar, um creme hidratante, que eram coisas que eu não usava até então, porque eu sou uma pesquisadora, não me preocupava com isso. E ela começou, por que você não faz preenchimento no bigode chinês? Por que você não faz correção nas pálpebras? Por que você não faz isso, não faz aquilo? E eu entrei numa crise que eu nunca tinha entrado, uma crise de idade, em função dela me mostrar os meus sinais de envelhecimento. E eu fiquei um ano em crise, decidi não fazer nada disso e falei, vou fazer uma pesquisa. Por quê? Porque a melhor forma de eu encontrar saídas para essa questão. Então, em 2000, eu comecei uma pesquisa sobre corpo, criei um conceito, eu fiz uma pesquisa grande com 1.279 homens e mulheres. Aliás, não era nem sobre corpo, era sobre relacionamento, sexualidade e infidelidade. Começou a aparecer corpo, 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 corpo. E eu criei um conceito. No Brasil, o corpo é um verdadeiro capital, mas não é um corpo qualquer. É um corpo jovem, é um corpo magro, é um corpo em forma, é um corpo bonito, principalmente para as mulheres. Quem não tem esse corpo jovem, magro, bonito, em forma, se sente, não digo nem desviante, mas sofre, pelo menos, com essas pressões culturais. Com esse conceito, eu fui para a Alemanha, eu fui para a Suécia, eu fui para a Espanha, eu fui para a Argentina. O corpo no Brasil é um capital, um corpo jovem, magro, belo, em forma. E comecei a pesquisa, como eu fiquei vários meses na Alemanha, comecei a pesquisar as mulheres alemãs. E as mulheres alemãs de 40, 50, 60 não falavam de envelhecimento. Aí eu falei, o que significa envelhecer para as mulheres em uma cultura em que o corpo jovem, magro, perfeito, bonito, tratado é um capital, é uma riqueza? E aí eu comecei essa pesquisa, que é bem grande, eu tenho ao todo 5.000 pesquisados, homens e mulheres, mais mulheres, tenho questionário, grupo focal, entrevistas em profundidade, e tenho 7 livros publicados sobre esse tema, e percebi um paradoxo, que eu vou te responder essa pergunta. As brasileiras têm pânico de envelhecer. Pânico. Morrem de medo de envelhecer. Por outro lado, quando elas envelhecem, elas dizem para mim, é o melhor momento da minha vida, nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma. Então, respondendo à sua pergunta, o envelhecimento feminino no Brasil é ambíguo. Tem um lado que é uma prisão, que provoca pânico, eu chamei também isso e chamo de velhofobia, esse pânico de envelhecer em função de uma cultura. Tem que explicar tudo isso que eu te expliquei, porque na nossa cultura é assim, uma mulher de 30 anos aqui é mais velha psicologicamente, subjetivamente, do que uma alemã de 50, de 60, que não está preocupada com isso. Aqui, aos 30, nós já estamos subjetivamente em pânico de envelhecer. Esse
eu que até chamei até nos meus livros, nesse aqui, no Coroas, miséria subjetiva. Quer dizer, é tanto medo como se o nosso valor estivesse na nossa aparência jovem. Por isso que as mulheres brasileiras não gostam de falar a idade, adoram quando você fala, ai, não parece que você tem, ai, nossa, você parece tão mais jovem, porque é como se o nosso valor estivesse numa etiqueta aqui colada com a idade que nós temos. E bota uma etiqueta de 40, 50, 60, nós perdemos o valor. Por outro lado, quando nós estamos com 50, 60, 70, nós estamos muito mais livres para sermos nós mesmas. E ligamos, o que eu falo, ligo o botão do foda-se, começa a dizer não, começa a assumir quem você é de verdade. Então, você pode chamar de ambiguidade, pode chamar de paradoxo. Como é envelhecer para uma mulher brasileira? É um pânico e é uma libertação. Isso está na mesma mulher. Não é a mulher que está em pânico e a outra está livre e leve e solta. A mesma mulher vive essa contradição. Eu estou em pânico porque meus cabelos estão brancos, porque está tudo caindo, e ao mesmo tempo eu nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz, nunca fui tão eu mesma, nunca fui tão confiante em tudo que eu faço, que não tem a ver. Lógico que tem a ver, porque se eu não tivesse 64 anos, eu não estaria tão segura para falar tudo isso que eu estou falando. Mas o que eu faço não tem a ver com a minha aparência física. Tem a ver com o que eu falo, com o que eu escrevo, com o que eu pesquiso, com o que eu reflito. Não tem, tanto faz se eu estou com o cabelo branco, com a unha feita, magra. Isso não interfere. Mas essa mesma mulher tem pânico de envelhecer porque vive no Brasil. É impossível. A nossa cultura não é externa a nós, né? Ela está no nosso corpo e ela está na nossa mente. Então, nós vivemos numa cultura velhofóbica que, com relação... Homens também têm medo de envelhecer, homens também sofrem com o envelhecimento, mas com relação à aparência do corpo, as mulheres sofrem muito mais e expressam muito mais esses medos. Por outro lado, elas também se libertam de muitas coisas, porque envelheceram. Então, ao mesmo tempo que elas falam, que medo, me tornei invisível, me tornei transparente, ninguém olha mais para mim como mulher, elas dizem, a mesma mulher diz, nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma, é o melhor momento de toda a minha vida. Eu, nas minhas pesquisas, percebo que isso começa a acontecer na época da menopausa, 50 anos, vai melhorando, melhorando, melhorando. Acredito que agora, como está existindo um movimento maior de libertação das mulheres, e até essa própria situação da pandemia, as mulheres estão se libertando mais dessa cultura e assumindo mais serem elas mesmas. Então muitas deixando o cabelo branco, não indo fazer mais, gastando horas e horas no cabeleireiro, mas elas já queriam. Só que essa situação, de certa forma, estimulou que alguns desejos, não quero mais fazer unha, gastar muito tempo, não quero mais ficar me depilando, não quero mais ficar gastando, me maquiando. Então, libertou muitas mulheres dessas prisões. E outras não, outras continuam. É só entrar no Instagram que você vai ver mulheres maquiadas, de salto alto, tal. E eu gosto de falar que não existe mulher e velho no singular. É tudo muito plural. Mas eu vejo essa ambiguidade e essa contradição ainda muito forte. Não vejo as mulheres livres, nem vejo as mulheres totalmente prisioneiras. Elas estão nesse limbo. Uma hora para cá, sofrendo muito, outra hora muito livres. Então, eu acho que isso que está construindo uma nova forma de envelhecer.
Eu adorei que você tocou em dois pontos aqui que a gente já tinha pensado também, que é essa ideia do corpo como capital e da questão das redes sociais, né? Dessa exposição Isso. de rostos e corpos, e cada vez mais jovens, inclusive. E também cada vez mais velhos, porque eu nunca vi, eu já pesquiso esse tema há 20 e tantos anos, tanta exposição de corpos velhos nas propagandas, na televisão, nos filmes, e no Instagram, as mulheres assumindo pela primeira vez com orgulho, eu tenho 64, eu tenho 54, as mulheres que até 2, 3 anos atrás escondiam, tinham vergonha de falar. Então, atrizes famosas, virou quase uma militância, você assumir que envelheceu do teu jeito. Então, eu acho que até o contrário, eu não vejo cada vez mais corpos jovens, eu vejo que está hoje uma inversão, não pega bem botar corpo muito perfeito, muito magro, muito jovem. Tem que botar, tem que mostrar celulite, tem que mostrar gordurinha, tem que mostrar de lingerie que está cheia de barriga. Está havendo um movimento, eu acho até que reativo a essa pressão do corpo jovem, magro, belo, perfeito. Então, hoje as mulheres não têm mais. Não é nem que elas não têm vergonha, elas estão gostando de poderem mostrar: olha aqui, ó, o pescoço não está assim, o cabelo não está assim. Pô, tudo bem, sou eu. Isso é o que eu sou agora e pode ser que amanhã eu esteja diferente, mas eu vejo isso mais presente. Talvez até porque quem me segue e quem manda coisa para mim é mais essa linha, né? Eu nunca vi tanta mulher de lingerie mostrando as barriga, mostrando os peitos caídos, mostrando as bundas, e mostrando eu sou linda. Eu sou linda. Eu gosto de ser assim. Então, está tendo uma nova forma de, às vezes até pressionando. Já quantas vezes por que você pinta o cabelo? Quer dizer, antigamente porque você não pinta o cabelo, né? Por que você deixa branco? Virou velha, desistiu da vida. Agora por que você pinta o cabelo? Por que você não assume seus cabelos brancos? Porque eu não quero. Ponto. Então, veja assim, um momento ambíguo. Quer dizer, há também essa tendência de querer criar um novo padrão. Então, envelhecer é ficar de cabelo branco. Envelhecer é mostrar que está gorda de biquíni. Não, nem todas as mulheres vão querer fazer isso. Não tem que impor isso. Eu acho que a beleza desse momento é você poder respeitar a diversidade de corpos, de desejos, de escolhas. E é isso, envelhecer é isso. Não é porque você viveu a vida inteira usando mini saia, quando você ficar velha, você vai usar uma saia larga. Não. E não é porque você pintou o cabelo a vida inteira e gosta de pintar que você ficou velha, você vai deixar branco. O ser você mesmo é poder envelhecer do jeito que você quer, não é também ser patrulhada por tem que ser assim. Eu acho que nós estamos num momento um pouco assim, quantas vezes eu já participo de lives e tal, e por que você não pinta? Por que você pinta o cabelo? E antes não, por que você não pinta? Por que você não faz isso? Eu digo, não, quero, simplesmente porque eu não quero, ou quero. Eu acho que é um momento interessante até, porque tem uma explosão de militância. E não é uma militância ordenada, coletiva, é uma militância espontânea. Eu quero envelhecer em paz, sabe? E foda-se o que os outros pensam. Eu estou falando foda-se porque elas falam foda-se, não sou eu que falo foda-se. Foda-se o que os outros pensam, eu quero envelhecer em paz. É ao mesmo tempo muito preocupada com o que os outros pensam, sabe? Então, vivemos esse momento de contradição, ambiguidade, paradoxo, que eu acho que é muito rico, Você muito rico. Você acha que as redes sociais
auxiliaram para esse momento que Com também o certeza. envelhecer passa a ser mais aceito, né? Você se mostrar enquanto uma mulher mais velha, um homem mais velho, com as características físicas do envelhecer. As redes sociais. Isso tudo é muito mais feminino. Essa revolução aí que está acontecendo é muito mais das mulheres do que dos homens, até porque eles sofrem outro tipo de pressão, não tão relacionada à aparência, mais relacionada à potência, ao trabalho, à dependência, não tanto à aparência. São pouquíssimos os homens que fazem cirurgia, vão pintar cabelo, que se cuidam, que eles estão com outros medos de envelhecer, não esses. Então, esse movimento é muito mais feminino. E é, sim, muito nas redes sociais. Eu resisti muito, até minha coluna da Folha de São Paulo amanhã é sobre isso, eu resisti muito a entrar nas redes, eu dava muita palestra, fazia muita pesquisa, escrevia muito, mas eu não demorei para entrar em Facebook, Instagram, LinkedIn, demorei. Aí eu tenho uma palestra que viralizou, né? Um TED Talk, não sei se você viu, A Invenção de uma Bela Velhice, ele viralizou, tem 1 milhão e quase 300 mil, é um dos mais vistos do Brasil. E aí começaram, você tem que entrar, você tem que entrar. Entrei, né? E foi ótimo ter entrado, porque eu vi esse movimento muito forte no Instagram. Mais no Instagram do que no Face. Porque é muitas mulheres de 50, de 60, com centenas de milhares de seguidoras, muitas artistas que levantando essa bandeira, muitas apresentadoras. Então, eu acho que isso está mudando. Agora mesmo, coisa mais linda, eu fiz uma live há pouco tempo, eu recebi uma mensagem de uma mulher que falou: nossa, eu gastava tanto tempo fazendo unha, fazendo isso, a tua live me libertou, eu tô tão feliz. Sabe? Então, uma live que tem... Eu tive lives de 300 mil pessoas, eu tive live de 3 mil pessoas, mas elas vão propaganda. Sim, é como uma onda, né? Que vai indo, que eu vejo no Instagram, muito forte. Eu sei que o meu perfil é muito de mulheres que me seguem, é muito de mulheres dos mais de 35 anos que me seguem. Então, não é um retrato do Instagram, mas por ele dá para perceber, sim, que tem um movimento muito forte nas redes e que isso está mudando aos pouquinhos. Uma mulher que fala: ah, você não faz unha, então eu também, que liberdade, eu posso não fazer, já foi. Outras 500 que, realmente, não quero mais perder tempo com isso. E outras vão continuar fazendo. Então, as redes têm um papel, assim, incrível nisso. E, nesse sentido, eu acho que é um papel libertador, porque eu não estou falando da rede do ódio, a rede que cobra, a rede que patrulha. Eu não estou nesse mundo. Não estou no Twitter, que eu acho que é um lugar diferente. Mas o Instagram, particularmente o Instagram, eu vejo que é um lugar de de busca de identificação com outros modelos de mulheres mais livres, mais elas mesmas, mais autênticas, sabe? Eu não estou falando, porque eu não sigo celebridade, nem influencers, eu estou falando desse mundo do envelhecimento, né? Mais libertário. E tem muita gente, muita gente. A nossa principal questão é exatamente essa de como as redes sociais podem ter aberto esse espaço mesmo, na questão da representatividade e tudo mais, que como você falou, que acho que é uma ambiguidade, né? É o que acontece com qualquer tema, e esse principalmente, porque a gente vê também
embora tenha essa questão da liberdade, como você falou, principalmente agora na pandemia, muitas atrizes e mulheres assumindo os brancos. Mas Isso. aí assume o branco, mas algumas pintam o cabelo de branco e tem que manter aquele. Não, e é um branco todo, né? Sim. Cuidado, bem cortado. Quem não está saindo para cortar cabelo? Quem não está saindo para. Não consegue ter esse branco. Se eu deixar meu cabelo todo branco, ele vai ficar uma coisa de leoa. Então, eu tenho dúvida. Às vezes as pessoas me falam assim: ah, você é porta-voz, você é representante, você é isso, você é aquilo da mulher. Ah, lugar de fala da mulher madura. Eu acho que esse movimento não é assim, sabe? Não vai ser assim, não vai ter uma pessoa que vai representar isso. Isso é uma coisa menos de uma pessoa que represente, mais da própria pessoa que vive isso, sabe? O que eu vejo assim, qualquer mulher hoje, 50, 60, é uma influencer. Ela pode ter 600 seguidores, ou pode ter 3.000, ou pode ter 1 milhão. Ela é uma influencer. Eu acho que a representatividade é mais interna do que externa, sabe? Isso eu percebo assim, porque, olha, todos os dias eu recebo assim, uns 30 convites para fazer live sobre esse tema. E são pessoas assim, uma que tem 1 milhão e outra que tem 60. E ela faz lives sobre isso. Então, é uma outra coisa. E ela tem uma influência. Uma pode ter influência em 1 milhão, outra pode ter influência em 60. Mas é uma influência. Então, eu não consigo enxergar muito essa. Eu nem gosto quando fala, você representa, papapá. Não é um movimento que alguém tem que dar voz a. Porque quando eu falo assim, você é a voz, é o lugar de fala, parece que eu estou dando voz às mulheres que estão envelhecendo, às mulheres maduras. Né? Eu acho que elas não precisam de ninguém para dar, elas têm a própria voz. E as redes é que permitiram isso, elas tinham zero voz, elas eram completamente invisíveis. E hoje elas têm, não importa se é para 60 ou para 1 milhão. Então, eu não gosto quando fala representa, porque é o oposto do que eu enxergo. Elas querem se auto-representar e representar as mulheres que estão envelhecendo do jeito que querem. Mas só por causa das redes que isso é possível, porque não existia. Então você vê, eu vejo assim, muita mulher de 60, 70, 80 fazendo dancinho, ou fazendo coisa, ou postando isso, postando aquilo, ou até tocando piano. Eu tenho uma amiga de 93 anos que faz live tocando piano. Da cabeça dela, ela inventou. Quantas mulheres devem falar, pô, com 93 ela faz isso, eu também posso tocar um violão. Sei, sabe? Uhum. E a expectativa de vida está cada vez maior, né? E a gente ainda tem essa conotação ruim com a ideia de envelhecer, né? Então, acho que as redes sociais abrem espaço também para essa mudança, para a gente tirar um pouco esse estigma do que é envelhecer, do que é uma mulher mais velha, que também já não é mais o que era 50, 60 anos Com atrás. certeza. E também tem outra coisa, não é só que nós estamos vivendo mais, nós estamos podendo viver de uma forma completamente diferente. O que era uma mulher de 93 anos no século passado? Hoje, o que é uma mulher de 93 anos tocando piano, fazendo live semanais? Então, imagina, ela encontrou um espaço de se realizar como pianista que ela nunca teve na vida, se não fosse as lives. Então, essa pandemia foi uma coisa assim muito estranha, porque ao mesmo tempo que ela é uma tragédia,
ela fez com muita gente que não tinha nada começasse a ter muitos amigos, muitos seguidores, muito palco, né? E isso não existia antes, não existia com certeza. As redes existiam, mas não com esse poder de, eu acho que de expressão, de autoexpressão, e no caso, como é o que eu sigo, né, e que me seguem, de envelhecimento, né? De poder ser você mesma, de poder ser livre, de poder. Por isso que eu acredito que as mulheres me seguem, principalmente as mulheres de 35 e mais, por isso, porque eu falo algo não que representa, mas que elas se identificam. Eu estou vivendo exatamente isso. O que eu mais recebo é assim: você conseguiu colocar em palavras exatamente o que eu estou vivendo. Muito obrigada. Isso é libertador, né? Porque ela não se sente fracassada. Ela está achando que ela é a única que está vivendo isso e não é. De perguntas que eu tinha separado, era isso. Eu queria deixar aberto, se você quiser fazer mais algum comentário, citar alguma coisa que você acha importante que a gente não tenha falado. Eu acho que é mais do que. Porque a minha pesquisa é tão grande, é mais do que você tiver curiosidade de saber, né? Porque a minha pesquisa é enorme. Então, e são muitos anos, 20 e tantos anos pesquisando. Então, eu tenho muitas questões, mas o que você me perguntou, que eu acho que é o interesse maior, né, pelo que também me colocaram, eu acho que o importante, assim, pensar que o que nós estamos vivendo não é algo completamente novo. Isso já existe. Eu, eu digo assim, nos últimos 5 anos, eu venho sentindo essa revolução. E a pandemia, mais as redes, fez com que algo que seria muito lento explodisse. Então, esse tema não é apenas uma moda, que às vezes alguém me fala, velho está na moda, velha está na moda. Não é isso, isso já era uma tendência que eu acompanhava muito, como um desejo enorme das mulheres se libertarem dessa prisão do corpo como capital. No entanto, isso vinha vindo, algumas mulheres já faziam isso. Com a pandemia, é quase que todo mundo se aglutinou, né? Olha que contradição, todo mundo ficou dentro de casa, mas teve que se aglutinar. Eu acho que principalmente o Instagram acabou criando uma rede de mulheres que não se conheciam, não compartilhavam nada. E isso acelerou muito essa tendência que eu já vinha acompanhando. Talvez levasse 20 anos, em 1 ano e meio, as mulheres se libertaram de muitas coisas. Então, o que eu acho que é interessante analisar as redes com esse poder de aglutinar e de fortalecer decisões difíceis. É difícil você deixar o cabelo branco, mas nas redes ficou mais fácil. A Glória Pires deixou o cabelo branco, milhões de mulheres amaram. Talvez se ela não tivesse, né, e de repente vissem numa novela ela de cabelo branco, epa, o que aconteceu? Não, foi todo um movimento em função das redes. A mesma coisa, as mulheres lá que foram receber os prêmios, todas de cabelo branco, talvez isso passasse assim invisível, mas não, nas redes isso ganha um poder de movimento até. Olha que bacana, as mulheres lá recebendo prêmio de cabelo branco. Então, acho que as redes não criam nada. Elas fortalecem
os desejos que já existiam e elas também libertam, porque se eu já tinha vontade de deixar o cabelo branco, eu vejo lá a Glória Pires, lá toda fazendo coisas, vou tentar, vamos ver que... Então, fortalece, mas ela não cria. Eu não acredito que ela crie o desejo. Tanto é que não é todo mundo que está deixando o cabelo branco. É quem, mesmo que inconscientemente, já desejava, mas precisou desse movimento, desse acolhimento, para ter coragem de deixar o cabelo branco. E agora ela recebe tanto reforço, né? Deixei o cabelo branco, ela recebe tanto reforço que ela fica muito feliz. Talvez se não tivesse essa situação nem na rede, ela deixasse o cabelo branco, saísse na rua, as amigas, nossa, que horror! Nossa, ficou velha. Como era? Há pouquíssimo tempo atrás, né? O policiamento, assim. Então, acho que as redes têm um papel assim. E eu não estou falando das redes que eu não acompanho, do ódio, estou falando das redes que eu acompanho, muito libertador e muito aglutinador. Estamos juntas, é a palavra que eu mais uso quando eu faço live, quando eu posto coisa no meu Instagram, é estamos juntas, sabe? Essa sensação de estamos juntas é muito forte no Instagram. E eu falo do Instagram porque eu tenho LinkedIn, tenho Facebook e não vejo a mesma coisa, nem participo da mesma forma, não sinto a mesma... nunca senti, tá? Face eu tenho até bem antes do Instagram, nunca senti esse clima aglutinador, libertador, de estamos juntas. No Insta eu sinto.